Boa tarde, gente. Vamos lá, aula 56. Acho que é 56. Última aula dessa semana. A gente está vindo aí na trilogia, né? Falei na última aula sobre um resumão da Idade Média, né? Falei sobre a função da igreja, como a pressão da igreja sobre as pessoas era enorme. A vida das pessoas era dirigida não pelos governos locais, nem pela vontade dela, e sim pela igreja, pelas pessoas que comandavam a igreja. E hoje vamos falar como era a vida dessas pessoas no dia a dia, tá? Traçar um pequeno painel de como se vivia na Idade Média. Então vamos lá. Bem, essas pessoas logo com o fim do Império Romano, elas optam pelo trabalho no campo, pela vida no campo, tá? Então, no primeiro momento, as cidades vão ser praticamente abandonadas e você vai ter as pessoas todas morando no campo, de forma muito simples, em casas simples. São casas onde você não tem, na Idade Média, você não tem a noção do pessoal. Então é tudo muito aberto, as pessoas fazem tudo à vista de todos, não se tem essa noção de individualidade. Então, hábitos comuns que hoje para nós é reservado, é uma coisa privada, cada um faz, relações sexuais, necessidades, xixi, cocô, como vocês quiserem chamar, são coisas que cada um faz a um momento privado. Você tem o espaço reservado, ninguém está assistindo. Na Idade Média isso era aberto, as pessoas faziam suas necessidades na frente dos outros, as relações sexuais não eram escondidas, nem das crianças. A própria noção de criança é muito confusa na Idade Média. As crianças são pequenos adultos. As crianças fazem basicamente a mesma coisa que os adultos fazem, inclusive trabalhar, lutar, beber. As crianças são adultos pequenos, em tamanho inferior, tá? Essa é a noção de criança na Idade Média. Não existe essa noção de indivíduo, tem coisas que eu tenho que estar reservado para fazer. Na Idade Média você não tem. Entre as classes pobres e entre as classes mais ricas. Você pega o grande castelo de Versalhes, eu coloquei até um vídeo para vocês, se não coloquei, vou colocar. Gigantesco, absurdamente gigantesco, não sei quantos cômodos, quartos, as dezenas de quartos diferentes, luxuosíssimos, tudo. Não tem um banheiro. Não tem banheiro. As pessoas faziam suas necessidades nos cantos dos cômodos, atrás das cortinas, em baldes que depois eram jogados pela janela. Não havia essa noção de individualidade, tá? De cada um com o seu espaço, do espaço reservado. Isso não existe. Pra vocês terem uma ideia, se assistia o rei transar com a rainha. Era um orgulho para os nobres quando eles eram chamados para ver o rei acordar, o rei defecar, o rei transar. E nas classes mais baixas isso também era comum, na mesma casa, não tinha separação de cômodo. Os animais dormiam no frio, os animais dormiam dentro da casa. Burro, cavalo, vaca, levava tudo para dentro de casa, dormia todo mundo junto. Não tinha esse espaço privado, da vida privada. Na Idade Média isso não tem. As questões de higiene, também já falamos disso em outro vídeo. Se tinha outras ideias de higiene, se tinha a ideia de que a sujeira era como uma capa de cobertura contra as doenças. Isso vai mudar um pouquinho depois da peste, as pessoas vão passar a pensar um pouquinho melhor, mas as noções de higiene são quase inexistentes. Banho em alguns lugares da Europa era anual, as pessoas tomavam um banho por ano. Dente, com 20 e poucos anos de idade, 30, ninguém mais tinha, era um aqui, um ali. As pessoas viviam até os 50 anos, 60, e olha lá no máximo. Pessoas com 60 anos pareciam ter 300, tudo podre, tudo que não tinha noções básicas de saúde, de higiene. Tudo era muito simples, não é uma época de refinamento.
Aí você vai ter uma divisão. Nos castelos, entre a nobreza, você tem uma falsa ideia de refinamento, mas é um refinamento, uma etiqueta, uma educação que vai caminhar lentamente. Se comia com as mãos, se limpava na roupa. Na Idade Média, os cachorros eram os guardanapos. A pessoa comia com a mão suja, ela colocava a mão para baixo, e nas salas de jantar, você tinha vários cachorros. Qual era a função deles? Lamber os dedos para limpar os dedos para a pessoa continuar a comer. Então, você não tem noções básicas de higiene, por puro desconhecimento e por pura aversão. Os romanos e gregos já tinham hábitos de higiene que eles seguiam. Os povos germânicos optaram por não seguir, por cultura própria ou por desprezo a tudo que era grego e romano, mas eles optam por não seguir. Então já haviam algumas noções básicas que a Idade Média vai deixar de lado. Você tem grandes castelos magníficos, construídos na Idade Média, com muralhas gigantes, fossos, portões gigantescos, luxuoso, totalmente ao contrário da vida do homem simples, casas simplérrimas, com nenhum luxo, uma vida muito simples, uma vida muito grossa, sem muito refinamento, sem muita educação, o que dá margem para muita gente que chama a Idade Média de o período das trevas, um período muito místico, o que vai ser muito conflituoso com o que eu falei na última aula. Você tem a mão pesada da igreja oprimindo as pessoas, ao mesmo tempo a ignorância de não saber ler, não saber escrever, não ter educação formal, escola, nada, aquela vida afastada de tudo na fazenda, vai dar espaço para o surgimento de uma série de misticismos, trolls, fadas, bruxas, ogros, essas coisas todas vão surgir na Idade Média. Os contos de fada que até hoje as pessoas contam, Chapeuzinho Vermelho, todos esses vão surgir na Idade Média também, que são utilizados para controlar as populações. São histórias, os contos de fada que a gente conhece hoje, que é Chapeuzinho Vermelho, o conto original dos irmãos Grimm, que escreveram vários contos, que a gente chama de contos de fada hoje, o original para o nosso, a diferença é gigantesca. O nosso é um conto para criança, né? O original é tenebroso, é macabro. O lobo come a criança, come a jovem nos sentidos bíblicos da coisa. O lobo estupra a jovem. A história é muito mais pesada. Para quê? Qual que era a intenção dessas histórias? Fazer com que os jovens não saíssem da cidade para o campo, que era mais perigoso. Então eram ferramentas de controle. Esse misticismo da Idade Média é muito poderoso. As pessoas não conheciam. É o que vai acontecer em qualquer situação onde está afastado, que não tem um conhecimento muito formal. Acontecem coisas que a pessoa não sabe explicar, ela vai jogar na conta, vão criar ações, né? Sumiu uma criança, um ogro roubou, uma bruxa pegou a criança para fazer poção, para comer. Essas histórias todas vão surgir nesse período. Muitas delas ainda vão ser apoiadas pela igreja. A igreja vai dizer isso mesmo, por isso que você tem que seguir Deus, por isso que você tem que rezar mais. Não é uma vida muito simplória. As pessoas, elas vivem numa redoma, elas não têm tanta liberdade de ir e vir. O grande momento da vida nesse período são as festas, que são limitadíssimas, pouquíssimas por ano, o carnaval e outras, que é um momento onde a pessoa vai ter liberdade. Ela pode fazer talvez o único momento do ano onde ela vai poder fazer o que ela quiser. E as feiras aos domingos, que é onde todos vão se encontrar. Aí com as cidades já crescendo, na segunda metade da Idade Média, aquelas cidades abandonadas vão ganhar um impulso, né? Trabalhadores manuais,
sapateiros, ourives, ferreiros, pessoas vão viver na cidade, outras pessoas vão viver na cidade para prestar serviço para eles, e a cidade vai crescer, e aos domingos todo mundo vai para a cidade. Domingo é o único momento onde as pessoas vão se ver. No restante da semana, cada um na sua terra, no máximo trabalhar na terra do senhor feudal. No domingo é o dia da missa, onde todo mundo é obrigado a ir na missa, se não for herege. Se for herege, vocês já sabem, fogueira nele. Então todo mundo vai na missa. Após a missa tem a feira, cada um vai levar os seus produtos, vão trocar, negociar, beber, comemorar, conversar. É o único momento onde as pessoas vão poder ter uma certa liberdade. E é esse momento e nas festas. E nas festas, a que vai se sobressair é o carnaval, né? É o momento onde as pessoas... porque o carnaval é a festa da carne, é o momento onde tudo é free, está tudo liberado. É o pancadão da Idade Média, pode tudo. Não que possa hoje, né? Mas pelo que pouco a gente vê, parece que pode. E aí a pessoa vai poder fazer ela mesma, sem aquele medo de ser repreendida, de ser punida e tudo mais. Então essa é a vida da Idade Média. As crianças não são tratadas como crianças. A coisa do amor, tem vários contos de amor, não passam de contos. Você não tem uma grande importância para o amor. Os casamentos são arranjados. Os homens de posição melhor, nobres, têm várias amantes. Os servos, os pobres, são casados com mulheres que eles vão conhecer no dia do casamento. Tanto os homens quanto as mulheres vão conhecer o marido no dia do casamento. A situação das mulheres é terrível. Se na antiguidade a situação das mulheres já era ruim, a opressão, a falta de direitos era ruim, imagina na Idade Média. Na Idade Média não pode nada, não tem direito a nada, ela é praticamente um objeto de troca. Tanto nas famílias pobres como ricas, ela é utilizada como moeda para fazer negócio, para fazer alianças. As mulheres, elas são objetificadas, elas viram um objeto, né? Na mão dos pais, dos maridos, dos irmãos, da igreja. Então a situação das mulheres vai de mal a pior. A mulher em casa, ela vai fazer o quê? Cuidar, passar a vida dela na tal da máquina que chama roca. Vou pôr uma foto aqui. Fazendo linha, fazendo lã para fazer roupa, o dia inteiro naquilo. Ela está fazendo uma coisa e fazendo lã ao mesmo tempo, sem direito a nada, não pode fazer nada, está presa ali, cuidar dos afazeres domésticos, ajudar nas plantações. Então é uma vida terrível, uma vida muito miserável, gente. A Idade Média não é a Idade das Trevas. Isso é bobagem, tá? É uma idade diferente das outras, mas que você teve enormes avanços, enormes criações durante a Idade Média. Então você não pode relegar a Idade Média a um período de só houve coisa ruim. Mais do quesito civilização, educação, o trato com as pessoas, você ouve, óbvio, de diferenças gigantes. Aquele mundo romano, aquele mundo clássico grego-romano, ele deu lugar ao mundo onde o refinamento foi para o espaço. As pessoas, o refino, a elegância, a educação foi trocada por uma praticidade. É um período onde o prático é muito mais importante do que o belo. As pessoas querem que funcione. Se é bonito ou não, ninguém está ligando. Se o cheiro é ruim, ninguém está ligando. Então essa é a Idade Média. Um retrato da vida de um homem comum da Idade Média é esse. É triste, mas é esse. Trabalha a semana inteira na terra, alguns dias na terra do senhor feudal, outras na dele. Vive numa miséria danada, roupa que dá para usar, come o que dá para comer. O único momento na semana onde ele vai ter um espaço para respirar, para conversar, para ver pessoas é a feira. Isso vale para todos, homens, mulheres, jovens, idosos, crianças. A feira é o único momento onde as pessoas vão poder se conversar, sempre com o olhar pesado da igreja, não pode falar nada demais, amenidades, conversar amenidades. E essa opressão terrível sobre todos aqueles que não se enquadram ao padrão,
você não pode discutir o que é colocado, só está certo quem segue exatamente aquilo que vem de cima. É um mundo bem triste, é um mundo bem terrível esse mundo medieval para uma pessoa comum. Para os nobres não, né? Você tem a opressão em cima deles também, mas vocês têm uma vida de luxo, de riqueza, um luxo, uma riqueza meio fedido, mas é luxo e riqueza, beleza? Próxima aula a gente vai conversar. Fui!